O programa de hoje está mais do que especial. Vamos relembrar matérias incríveis que foram ao ar no ano de 2012, com depoimento dos alunos que fizeram as reportagens. O programa Carioca está entrando no ar. Foi o ano da sustentabilidade. E com a Conferência Rio+20 acontecendo aqui, não poderíamos ficar de fora. Foi uma experiência rica, porque foi a minha primeira matéria para o Centro de TV e eu tive certas dificuldades em relação à filmagem, porque era meu primeiro contato com a câmera como repórter, em relação às perguntas, em elaborar perguntas para fazer para as pessoas lá. É aqui nesta sala, Mundo em que Vivemos, que é representada a ação do homem no planeta Terra, através de máquinas, luz, desenhos e sons. Podemos ver também, em outra sala, um mundo dividido entre a riqueza e a pobreza total. Logo depois, na mostra Homem e suas conexões, podemos ver as relações entre a necessidade humana e os seus objetos de desejo. Então, foi uma sala que era como se fosse uma floresta lá dentro. Tem espelhos, então assim, parece que é uma sala mesmo multimídia. É uma sala que faz você ir até a Amazônia, faz você ir até alguma floresta, onde você pode encontrar sons de animais, de pássaros, macacos, enfim. Essa foi a melhor sala que tinha lá para mim. Já na sala Biodiversidade Brasileira, os visitantes têm um contato quase real com o meio ambiente, simulado através de projeções. Um espaço com 5 metros espelhado representa a biodiversidade brasileira. É aqui onde nós podemos ter um contato maior com a natureza, sentir e ouvir os sons que ela emite. A Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento que marcou a história da humanidade. Nossa repórter Isabelle Loureiro conversou com um sobrevivente do Holocausto e descobriu fatos emocionantes. Eu simplesmente sou apaixonada por essa parte da história, pela Segunda Guerra Mundial, e eu fiquei fascinada com as histórias que o Alexander contava. Para entender melhor as marcas deixadas pelo Holocausto, conversamos com Alexander Lax. Ele viveu sua infância no terror da guerra. Hoje, mora no Rio de Janeiro, em Copacabana, e nos recebeu em seu apartamento para contar um pouco do que viveu. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, eu tinha 11 anos. E eu fui levado, também preso, com a família toda, num gueto na cidade de Lodz, porque eu nasci na cidade de Lodz, uma cidade grande, na Polônia. E os judeus foram obrigados a entrar logo que chegaram, começaram as perseguições, e os judeus foram obrigados logo em seguida a entrar num bairro só, não podiam morar junto com cristãos, nem cristãos junto com os judeus. Então foi reservado um bairro que é o pior de todos, né, da cidade, foi cercado com arame farpado e tábuas, e os judeus tinham que entrar lá. O lugar comportava apertado 25 mil pessoas. Fomos postos 165 mil num lugar onde cabiam 25 mil só. Ele começou a falar e, conforme ele ia contando a história, eu praticamente não conseguia fazer as perguntas, porque ele contou detalhes, que ele contou tanta coisa que infelizmente não deu pra gente colocar tudo no programa. E na hora de cortar, dá uma pena, porque são coisas assim tão preciosas, partes tão preciosas da história que a gente não acaba perdendo, mas acaba tendo que resumir. Das ruas dos guetos aos corredores de Auschwitz, o nazismo tinha o poder sobre a vida de milhões de pessoas. Foram construídos mais de 40 campos de concentração, guetos, campos de extermínio. Adultos, idosos, crianças, ninguém escapava do furioso crescimento nazista. Hoje, já se sabe que mais de 39 milhões de pessoas foram exterminadas pelo regime nazista. O fim da guerra não significou o fim dos problemas. Os sobreviventes ainda tiveram uma dura jornada
para reestruturar suas vidas. Carlos estava com 17 anos. 17 anos. Haviam roubado minha juventude, tirado minha adolescência, que não tive, sem pais, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro, sem roupa, sem pátria e principalmente sem futuro. Eu não vi se vai haver futuro para mim. Mas eu fiz tudo, eu disse, eu sobrevivi, eu vou viver. Não saia daí! O programa Carioca já volta com histórias incríveis das lojas mais tradicionais do Rio de Janeiro. O programa de hoje está relembrando as matérias que marcaram as experiências dos alunos em 2012. Entre elas estão as reportagens sobre as lojas do Rio Antigo. Muita gente que conheceu a Mesbla não sabe que ela surgiu a partir de uma filial da empresa francesa Mestre Blaget. E em 1939, as iniciais da empresa francesa deram origem ao nome Mesbla. Em pouco tempo, ela já tinha charme e era um marco na cidade. Eu achei que fosse mais fácil no começo. Depois eu vi que tinha que fazer muita pesquisa antes de chegar na matéria. A externa também foi uma coisa que me deu muito nervosismo, mas deu para levar numa boa. Foi legal a gente pegar, montar. Eu gostei. Foi bastante trabalhoso, assim. No único dia de folga que a gente tinha, a gente vinha para cá. A gente pensou que fosse uma coisa bem mais rápida e passamos praticamente a tarde inteira, chegando à noite. A Mesbla trazia para o país áreas de primeiro mundo, como a que ficava aqui, na Rua do Passeio, arquitetada no estilo Art Deco. Durante quase 3 décadas, a Mesbla reinou praticamente sozinha na cidade, como loja de departamentos. Que a Mesbla você entrava para comprar uma agulha e podia comprar da agulha ou avião. Você encontrava dentro da Mesbla essa possibilidade. Locomotivas. Enfim, a Mesbla não trabalhava só como magazine, com a roupa, normalmente como se conhecia ou foi mais conhecida. Isso ela cresceu porque foi um momento de mercado. Mas a sua tradição inicial era técnica. Ela trabalhava em máquina. Eu trabalhei na divisão de máquinas e equipamentos da Mesbla. A história da Mesbla quase foi interrompida por um incêndio que aconteceu na década de 30, na sede da Rua do Passeio, em um antigo galpão. E graças à fibra, o entusiasmo, e já naquele tempo, o amor que tinham os funcionários pela empresa, os vendedores atenderam na calçada. Botaram mercadorias que vinham do depósito na calçada ali da Rua do Passeio e ali continuaram como se tivesse a firma operando normalmente. A Chapelaria Alberto passou por importantes períodos da história carioca e desde 1894 vem mantendo a tradição de venda de chapéus. Na verdade, eu não ia fazer com chapéu, mas depois o pessoal ficou, põe chapéu, vai ficar legal, uma chapelaria, né, e tal. E daí ele me emprestou o chapéu Panamá, que é um dos mais vendidos, assim, dos mais requisitados lá. E daí eu fiz a matéria com ele. Foi uma oportunidade muito interessante de fazer essa matéria, porque é uma chapelaria que, poxa, tem 118 anos. Né? Então tem muita história ali, foi muito interessante ver as caras das pessoas enquanto você estava passando ao vivo ali e as pessoas paravam, olhavam na rua. A chapelaria surgiu como um negócio familiar, fundada por Alberto Rodrigues, mas após alguns anos ela mudou de dono e de local. Durante todo esse tempo, esses 118 anos, ela pertenceu a 2 famílias. Né, do fundador e posteriormente meu pai comprou a loja já há muitos anos e depois de algum tempo ela se mudou da rua 7 de setembro, esquina com Gonçalves Dias, para esse endereço aqui, a Rua Buenos Aires, esquina com a Miguel Couto. Os chapéus não adornavam apenas as cabeças dos homens. Mulheres eram adeptas de modelos que até hoje existem na chapelaria. Mas o chapéu mais elegante e mais vendido da época era o Panamá,
que surgiu de uma touca fabricada por índios no Equador. O chapéu, já com abas, foi feito com o intuito de proteger os operários que construíram o Canal do Panamá das frequentes insolações. E não podíamos esquecer a Colombo. A repórter Agatha Nardino foi até lá conhecer a confeitaria mais tradicional do Rio de Janeiro. Eu conversei na Colombo desde da recepcionista até o chefe de cozinha mor de lá, que ele é que comanda tudo, ele que toma conta dos cardápios, do que vai para a confeitaria, do que vai para o balcão, do almoço, porque lá também tem um buffet de almoço, tem jantares, tem eventos, tem tudo. Então, é muito maior do que a gente pensa. A Confeitaria Colombo é muito famosa pelos seus doces deliciosos. Eu estou aqui com o Delfim Joaquim, que é o chefe de balcão de doces. Como é trabalhar numa confeitaria tão renomada como a Colombo? É um orgulho dizer que eu trabalho na Colombo. Quem não queira trabalhar numa casa dessa, tão famosa igual é? Isso aqui é um prazer trabalhar nessa casa. É muito orgulho dizer, eu trabalho na Confeitaria Colombo. E aqui é uma beleza trabalhar no meio desses doces maravilhosos que nós temos aqui. Tipo pastel de Belém, quindim de camisola, esviradinho. É uma benção trabalhar aqui. A cozinha da confeitaria conta com uma média de 30 funcionários, que trabalham de segunda a sábado e ainda fazem hora extras nos casamentos e eventos que acontecem no fim de semana. Você é o chefe daqui, da cozinha, e é daqui que saem todas essas guloseimas maravilhosas da Confeitaria Colombo. Me diz como que é o dia a dia aqui na cozinha? É, como uma confeitaria de larga escala, né? Ou seja, bastante trabalho, dá para ver que a equipe é bem grande, a gente tem mais ou menos uns 30 funcionários, colocando parte de confeitaria e salgado. A produção é bem grande, a gente tem mais ou menos 4.000 clientes aí por dia, porque a gente tem mais ou menos 5 salões, ainda tem o Forte Copacabana, que sai a maioria dos produtos daqui. Então a produção é diária, a gente tem uma produção de 7 horas da manhã até 4 horas da tarde, todo dia, fora o sábado também. Não saia daí, pois no próximo bloco vamos relembrar matérias feitas sobre a Fiocruz e uma música especialmente feita para o programa Carioca. Muita coisa rolou no programa Carioca desse ano. Nessa edição, estamos relembrando. Por exemplo, a nossa repórter Jéssica Teles foi até uma das instituições mais famosas do Brasil, a Fiocruz. Uma das matérias que eu fiz para o programa Carioca foi a Fiocruz. E foi um desafio para mim porque nós íamos ser 2 repórteres, mas na verdade o outro não pôde ir. E eu tive que ir sozinha e pensar em como ia fazer a matéria enquanto estava lá fazendo. Então, pensar em quem ia falar, onde que ia gravar, onde ia fazer a passagem, que imagem que a gente tinha que ter para poder fazer, depois cobrir a matéria. E enquanto eu falava com a pessoa, já estava pensando em tudo isso, entrevistando o historiador, que foi a pessoa que a gente entrevistou primeiro nesse dia. Nesse mesmo dia, a gente conseguiu falar também com um arquiteto que contou o porquê que é um castelo, né? Ele contou das influências e eu acho que, assim como eu, várias pessoas tinham curiosidade de por que é um castelinho, o que é aquele castelo ali perto da Avenida Brasil, a gente só vê de longe. O Oswaldo Cruz queria um castelo para a ciência. A ideia dele era fazer um castelo, a ideia que ele tinha era um castelo tipo da Cinderela, um castelo medieval. Coube ao arquiteto interpretar nesse estilo que Oswaldo Cruz também conhecia. Na verdade, houve um casamento de ideias entre o cientista e o arquiteto. O Oswaldo Cruz, quando ele esteve em Paris, ele conheceu o Observatório de Montsouris, que era nesse estilo neo-morisco, e o próprio Luís de Moraes, ele sendo português, ele conhecia esse tipo de arquitetura que era comum tanto em Portugal quanto na Espanha. O Parque da Ciência é uma área aberta onde as crianças podem trabalhar, as crianças ou qualquer visitante pode trabalhar energia, comunicação e a organização da vida.
Entre as atividades interativas do Parque da Ciência, a que chamou mais atenção foi a representação prática das ondas sonoras. O que ela falou pra você? Você é o filho mais lindo da mamãe. Na parte da biodiversidade, os visitantes podem se sentir como cientistas. Eles reproduzem células com materiais artesanais, extraem o DNA de uma fruta escolhida e ainda participam de uma simulação de laboratório. O passado e presente é uma das partes mais importantes do museu. Ela fica dentro do Castelo da Fiocruz e conta passo a passo a vida e trabalho dos sanitaristas Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Tem também uma parte muito divertida, que é a Corrida das Baratas, que o monitor que está lá, ele explica por que a barata corre para o outro lado, que na verdade ela está com medo, ela está acuada, então ela vai em direção ao escuro. E é bem legal, acho que todo mundo se diverte, criança, adulto, é bem divertido essa parte do passeio também. Adalberto, explica pra gente como que funciona isso, como é a dinâmica dessa corrida aqui. Então, nós depositamos as baratas nessas urnas aqui, nessas raias. Aí nós, depois que colocarmos elas, a gente puxa uma válvula, essa outra válvula aqui, e elas correm em direção aos tubinhos no final do percurso. A gente pode fazer essa corrida agora? Podemos sim. Então agora a gente vai começar a corrida. Mostra pra gente como é que ela fica presa aqui. Elas ficam aqui depositadas, como tudo está fechado, então elas estão quietinhas aqui. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para o visitante é por que elas vão correr? Se quando a gente observa aqui que aqui não tem comida e durante o percurso também não tem comida. E no tubo final aqui também não temos comida, certo? Então qual seria o motivo dela correr? Ela está encurralada? Está com medo? Na verdade, não. As baratas, como ela tem atos noturnos, elas costumam sempre correr na direção do escuro. Entendeu? Até por instinto, por proteção e por gostar de lugares escuros e úmidos. Entenderam? Então vai ser dada a largada? Vai. 1, 2, 3 e... Foi! Vai lá! Bom, eu fiz a reportagem da Feira dos Nordestinos, também conhecida como Feira de São Cristóvão. Foi a primeira vez de telejornalismo. Foi muito legal, aprendi muita coisa. A história da feira começa há quase 60 anos, na década de 40 e lá no Nordeste, quando muitos nordestinos vieram para o Rio de Janeiro trabalhar em grandes obras da construção civil. Os caminhões pau de arara chegavam em São Cristóvão e traziam peões para pegar no pesado e mulheres que acabavam trabalhando como domésticas. A chegada e o encontro com os conterrâneos era bem animada, embalada por muita música e comidas típicas em pleno bairro carioca. E então começou a surgir uma feira pra lá de arretada. Eu andei de burro. O dono do burrinho me pegou no colo no meio da matéria e me colocou pra andar de burro, assim, do nada, de surpresa. Foi muito engraçado, não cortaram isso na edição. Quero matar o editor ainda por conta disso. Uma das atrações da feira de São Cristóvão é justamente o animal símbolo do Nordeste, o jumento. Seu Gilberto, o senhor é o dono do jumento que está aqui hoje na feira? Isso mesmo. A gente faz parte da cultura nordestina da feira, a gente representa a cultura, faz nosso trabalho, passeia com criança, o idoso também bate sua foto. É uma lembrança que a gente tem que o nordestino leva para o Nordeste, né? Posso garantir que esse passeio é bem divertido, além de ser muito exótico. E o bichinho até que é manso. Chegou lá, não tinha um personagem fixo, era pra falar de tudo. Então a gente acabou conhecendo as pessoas lá na hora e vendo o que realmente valia para virar matéria ou não. A gente conheceu muitas histórias legais, muitas pessoas legais lá, muita coisa que valia a pena. Dona Maria, também conhecida como Tia Mariazinha, é a pessoa mais antiga da feira e tem muita história para nos contar. Eu vim para cá com 11 anos, estou agora até agora
continuo nela. Casei, me criei, formei 3 filhos, tenho casa para morar. Estou numa boa, eu continuo, eu acho que estou numa boa. Porque tudo eu consegui, arrumei aqui. A senhora é muito conhecida como a Dona Maria das Garrafadas. Explica um pouquinho das garrafadas da senhora. As minhas garrafadas, tem vários tipos de garrafada. Mas a garrafada mais essencial que vem para todos é a garrafada de impotência sexual. A impotência sexual é que é para todas. É o que mais sai. Vai no mundo inteiro, todo mundo conhece. Tem para artrose, para diabetes, para colesterol, para o rins. O rins, todos eles tem na cachaça e tem sem ser e tem natural. Viu só quanta coisa legal a gente fez esse ano? Se você quer assistir a esse e outros programas feitos pelo Centro de TV da Uniswan, acesse tv.uniswan.edu.br. E para fechar essa edição especial, vamos conferir um videoclipe de uma música feito pelos nossos alunos para o nosso primeiro programa carioca do ano. A gente se vê numa próxima edição. Tchau, tchau! Todos têm inveja de mim, sou carioca. Não tenho hora pra me divertir, sou carioca. Todos têm inveja de mim, sou carioca. Não tenho hora pra me divertir. Sou carioca. Todos têm inveja de mim. Sou carioca. Não tenho hora pra me divertir. Sou carioca. Todos têm inveja de mim. Sou carioca. Não tenho hora pra me divertir. E não importa, irmão, qual é a situação. Se tô nos fotos ou no morro, tenho diversão. Quando no morro, lá de longe vejo o mar, eu conto as horas de trabalho pra poder me refrescar, já tô com sede. Desce ali uma água de coco. Quem ouve o que eu digo pensa que não há sufoco. O sufoco é esperar o ano inteiro e ansioso sofrer até o fim de janeiro. Sou carioca. Todos têm inveja de mim. Sou carioca. Não tenho hora pra me divertir. Sou carioca. Todos têm inveja de mim. Sou carioca. Não tenho hora pra me divertir. E não importa, irmão, qual é a situação. Se tô no asfalto ou no morro, tenho diversão. Quando no morro, lá de longe vejo o mar, eu conto as horas de trabalho pra poder me refrescar, já tô com sede. Desce aí uma água de coco. Quem ouve o que eu digo pensa que não há sufoco. O sufoco é esperar um ano inteiro e ansioso sofrer até o fim de janeiro. Sou carioca. Todos têm inveja de mim. Sou carioca. Não tenho hora pra me divertir. Sou carioca. Todos têm inveja de mim. Sou carioca. Não tenho hora pra me divertir. Sou carioca.